Vamos lá, eu queria dar os meus parabéns a Pedro Caixinha por ter não conseguido vencer nenhum dos 3 jogos do início do Brasileirão 2025. E outra, o Santos não conseguiu em nenhum desses 3 jogos ser o time que ele prometia ser lá no início. É basicamente uma mentira que ele contou pra gente, porque o time do Santos não ataca, não pressiona, não faz aquilo que ele falou que faria. Não tá tendo variação tática, porque na cabeça dele talvez o Santos tenha que ficar na defesa pra Vasco, Bahia, Fluminense, ou seja, todos os times do Brasileirão. Daqui a pouco a gente tá enfrentando um Mirassol da vida e tá fazendo a mesma coisa, cara. Parece outro time que a gente viu em algum momento, no Paulista do ano passado. A gente não tá engrenando, tá na hora de demitir o Pedro Caixinha. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, cara, que foi horrível. O Santos perdeu por 1 a 0 pro Fluminense num gol cagado, mas que eu tinha certeza que sairia. E na minha opinião, é melhor que perca do que ficasse naquele empate 0 a 0, porque o empate 0 a 0 talvez não demitisse o Caixinha, mas essa derrota eu tenho 90% de certeza que amanhã à tarde, Pedro Caixinha já não é mais técnico do Santos. E aí você vê um técnico que faz um trabalho e que ele faz bem. O cara, em menos de um mês, já tá sendo o cara do Fluminense. Quem? O técnico, Renato Gaúcho. Por que não trouxe o cara? Meu, gente, pelo amor de Deus, tem gente que tem preconceito com o técnico Renato Gaúcho. Não criticando essas pessoas, que opinião é opinião. Mas enfim, eu não acho. Eu acho que o Renato Gaúcho é um bom técnico. Eu acredito. Chegou no Fluminense e tá fazendo chover. O Fluminense atacou. Assim, é claro que foi um jogo 0 a 0, o Fluminense não fez aquela pressão, mas com certeza merecia vencer o jogo. Pelo jogo que jogou, cara. Claro que no segundo tempo o Neymar entrou, fez uma abafa ali, um fumaça, mas não conseguiu fazer mais do que isso também. Tá voltando agora de lesão, então, de novo, o ritmo tá baixo desse cara. Óbvio que eu vou bajular o Neymar aqui até o fim da minha vida, não tem como. Mas, cara, a gente não tá bem, não tá legal. O Pedro Caixinha não tá dando jeito em nada. A gente não vê mudança tática nenhuma, a gente não vê tentar uma ideia diferente. A gente já viu fazer isso, né, cara? Mas aí ele me traz um Léo Godoy e um Guilherme, 2 caras que não estão fazendo a mínima diferença na equipe. Eu confesso pra vocês que eu não consegui ver o primeiro tempo, mas pelo que eu fiquei sabendo, foi pior do que o segundo. Porque não teve chute, não teve ataque, não teve nada. O Santos não conseguiu chegar ao gol do Fluminense. E aí a gente vê aqui no segundo tempo o Santos melhora, em alguns aspectos não muito, porque qualidade parece que a gente não tem, a gente contratou, mas, meu, olha a quantidade de jogador que a gente contratou, cara, a gente tá jogando essa porcaria. Gabriel Verão não consegue fazer um jogo bom, ninguém consegue fazer um jogo bom, a coisa tá feia. Ninguém, Guilherme, não acredito mais nele, cara, no futebol dele, não faz gol há tantos jogos já que não faz gol, pelo amor de Deus. Tiquinho Soares, nem sei se jogou na real, eu nem olhei, eu não consegui olhar a formação, nem fui atrás de saber como é que o Santos veio escalado pra esse time, pra esse jogo. Mas, cara, eu esperava pelo menos um jogo digno contra o Fluminense lá no Maracanã. Não é um time que tá super embalado, mas que começou já um trabalho legal com o Renato Gaúcho, e eu esperava que o Santos se igualasse pelo menos a eles e não ficasse atrás do jogo inteiro, que foi o que aconteceu. Nada a ver com o que o Pedro Caixinha definiu no início da jornada dele pelo Santos, né? Ele falou, eu sou um cara que gosta de atacar, que gosta de jogar pra frente, não gosta de toque pra trás, tal, não sei o que. Chegou aqui e não tá... Cara, nada disso tá acontecendo no Campeonato Brasileiro. Tem que ir embora urgentemente. Não acho que Sampaoli viria, mas eu queria um técnico desse escalão. Um cara que atacasse e que não mentisse, atacasse de verdade. Contra, pelo menos, algum time no Campeonato Brasileiro da Série A. Porque cara, a gente pegou Vasco, Bahia e Fluminense agora, a gente só tomou taca. A gente jogou mal o primeiro tempo contra o Bahia, depois a gente virou aqui, mas a gente jogou muito mal o primeiro tempo contra o Bahia. Jogou mal o jogo contra o Vasco, tá? A gente tomou muito ataque, deu muita liberdade. Ok, viramos em algum momento, viramos não, fizemos o gol em algum momento, mas tomamos uma virada. Contra o Bahia, contra agora o Fluminense, não jogamos nenhum minuto do jogo. Talvez no meio do segundo tempo a gente teve um certo domínio, mas foi porque o Neymar ia lá atrás tentar carregar a bola, deu certo por algum momento, mas a gente precisa de um time, gente. E a gente precisa, inicialmente, além disso, um técnico. Que não é o que a gente tá tendo. O Pedro Caixinha não tá sendo esse cara. Ele não tá ajudando ninguém, cara. Vamos lá, eu vou tentar dar os meus comentários sobre cada jogador, pelo menos pelo segundo tempo, que foi o que eu assisti. Brasão, cara, não teve o que fazer no gol. Cara, a bola foi no único lugar que dava pra entrar. O cara meteu a mão lá na pontinha, a bola passou no ângulo, não tinha como. Vamos lá, zaga. A gente teve o Gil e o Zé Ivaldo, super seguros, não tive problemas com eles. Mas, gente, a gente tem que trabalhar essa defesa melhor. Como é que naquela falta o cara sai sozinho pra chutar a bola? Eu e meu pai, a gente tava assistindo o jogo, cara, a gente falou, pô, aquele cara tá sozinho. Tocaram nele e o cara quase fez o gol, basicamente. Cara, bizarro. Não sei nem se é falta de organização da defesa. O Pedro Caixinha tem que puxar a orelha desses caras. Ou nem tem que puxar, já sai logo. Vamos lá, a gente teve lá o Godoy que, assim, não fez uma partida ridícula, mas eu não aguento ele, ninguém aguenta.
por aí já tá dado a minha opinião sobre esse jogador em qualquer partida que ele jogar. Na outra lateral a gente tinha o Escobar, que tem sido um monstro na defesa, mas que hoje infelizmente ele foi o monstro do jogo. Ele acabou fazendo esse gol contra, entre aspas, né? Teve desvio dele, acho que não vai dar gol contra, mas acabou que desviou nele. Não bota a culpa nele, óbvio, desviou, aconteceu. Mas enfim, parece que é uma maré de azar que leva o Santos pra frente, ou melhor, pra trás. A gente tem também um João Schmidt que, cara, não vi ele jogando no segundo tempo, nem um pouco. Diego Pituca, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Gabriel Bom Tempo entrou, conseguiu dar uma bafa, conseguiu jogar o Santos pra frente. Não sei se o suficiente para poder fazer gols na partida, mas a gente conseguiu atacar um pouquinho com ele em campo. O Gabriel Verón, que desgraça é aquilo, pelo amor de Deus. Soteldo, enquanto estava jogando, estava bem pra caramba. Apesar que não conseguia construir jogada, mas estava tentando bastante. Infelizmente sofreu de novo dores na coxa, que me deixa maluco, cara. Eu achei que ele não ia entrar, era melhor nem ter colocado se fosse pra tirar assim. É claro que a culpa não é do Santos que ele sente dor, mas poxa, falou, não treinou em nenhum momento e colocaram ele de início no jogo, eu tô achando. É o que eu acho, de titular ainda. Enfim, seguindo. Cara, os jogadores que eu vi jogar, né? Pô, nesse jogo, David Washington, gente. Ô David, você tem que começar a dar algum resultado, cara. Pra mim, se tá no ataque, tá tu e tá o Guilherme, toca no Guilherme. O Guilherme não tá jogando nada, mas tá melhor do que você, porque tu não fez nada. Tu deu mais gols pro time adversário do que fez alguma coisa pra auxiliar no Santos. Pô, tá complicado, cara. Fez gol contra o Curitiba, legal. Só isso também. Não fez mais nada até agora na volta ao Santos. É claro que tem que se adaptar a ritmo, tudo isso e tal. Mas, gente, tá deplorável o negócio. Tá deplorável. E a gente precisa agilizar isso logo. Um time que a gente não consegue segurar o ataque do Fluminense e outro. Acho que pior que isso é a gente não poder atacar em nenhum momento. A gente não tinha o domínio do jogo. Não tinha, mas não tinha mesmo. Não tinha. E cara, aqui é impressionante como todo mundo critica o Neymar, cara. É brincadeira. Velho, tá acontecendo nada, e do nada, velho. Os caras vaiando Neymar. Não vou nem criticar isso, porque isso eu já gastei muito tempo aqui de vídeo, de canal, pra falar sobre essa porcaria. Enfim, eu tô aqui estressadaço, por quê? Porque o Santos não consegue jogar, cara, nenhuma partida do Brasileirão e a gente tem que liberar logo esse técnico. Meu principal desejo, na minha opinião, é Sampaoli. Mas também não sei se ele tá empregado ou não, ia ser interessante ver ele no Santos. Não sei se ele, cara, se ele aceitaria vir, mas eu acho que sim. E a gente tá gastando tanto dinheiro com o jogador, a gente tem que gastar dinheiro bom com o técnico também e não pegar a porra do técnico do Bragantino. Ok, a ideia foi boa, um treinador que é português, que é o país em ascensão dos treinadores, que ataca bastante, DNA do Santos, mas cara, o cara já não deu certo no Bragantino, velho. Teve momentos bons, mas meu Deus, sei lá, acho que parece que tudo de escolha ruim que teve no início do ano, demora de planejamento, tudo tá vindo à tona agora. E agora o Santos precisa decidir o que vai fazer, se vai demitir o Graxinha ou se vai manter. E eu espero que faça logo. E se pronuncie sobre isso, porque não dá pra deixar à mercê da opinião do público ou de tudo que a gente vai decretar como verdade, porque se a gente não tem a verdade, a gente começa a criá-la na nossa cabeça. Enfim, cara, na minha opinião, não dá mais Pedro Caixinha. Foram 3 jogos em que o Santos não atacou, não conseguiu trabalhar a bola, e a gente não vê preocupação alguma na cara do Caixinha, ou se ele se preocupa em ver a opinião de outras pessoas. Ah, não vejo rede social. Foda-se. Você precisa de feedback. Vai atrás. Não tá bom? Vê o que tá dando errado. Olha a opinião das outras pessoas. Tu não é de ferro, cara. E eu espero que tu também não esteja mais no Santos na próxima partida. Enfim. Vejo vocês no próximo vídeo. Não sei o que eu vou fazer. Vamos ver se aí eu consigo dar uma analisada nesse jogo aí, ver tudo que deu errado. Vou tentar assistir o primeiro tempo do Santos, apesar de estar com ódio do caramba já. Imagine quando for assistir isso. Enfim, vejo vocês na próxima. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreve, deixa o like, você já sabe como é que funciona. Tamo junto e falou, família.